Olá! Além de todas as medidas para tentar conter o preço dos combustíveis, o plenário do Senado aprovou neste primeiro semestre uma série de outros projetos de lei importantes para o Brasil. Este Senado Notícias especial destaca algumas dessas iniciativas. O Senado aprovou em maio que o programa Auxílio Brasil seja permanente e não apenas até dezembro deste ano. Além disso, o valor mínimo do benefício mensal para famílias carentes passou a ser de R$ 400. Em julho, depois de outra aprovação no Senado, o valor passou para R$ 600. Inicialmente, a medida provisória previa o pagamento de R$ 400 até o fim deste ano. Mas o texto foi modificado na Câmara dos Deputados para que esse piso seja permanente. O país dá hoje um passo decisivo pela erradicação da pobreza no Brasil. Ao tornarmos permanente o auxílio extraordinário, incluiremos os mais necessitados no orçamento como nunca feito antes. De acordo com o relatório, o orçamento do programa passará a ser de R$ 90 bilhões por ano. Para termos clareza do que isso significa, estamos falando de triplicar o orçamento do Bolsa Família que o Bolsa Família tinha. Os valores médios pagos às famílias já subiram a R$ 410 com o benefício extraordinário. Esse valor é mais do que o dobro do que era pago no ano de 2010, no âmbito do Bolsa Família, antecessor do Auxílio Brasil. Tributos cobrados a mais pelas empresas de energia elétrica terão que ser devolvidos aos consumidores por meio da redução de tarifas. Isso foi aprovado pelo Senado e pela Câmara dos Deputados em junho e já virou lei. A proposta determina a devolução para os consumidores dos impostos recolhidos a mais pelas distribuidoras de energia elétrica. O Supremo Tribunal Federal decidiu que o ICMS cobrado das distribuidoras não deve entrar na base de cálculo do PIS/COFINS, o que gerou um volume bilionário de recursos que serão devolvidos pela União às empresas. O projeto determina que esses recursos pertencem aos consumidores e devem ser repassados como redução das tarifas de energia elétrica. Não há dúvidas quanto ao fato de que o consumidor deve ser o beneficiário final desses créditos. Afinal, foi o consumidor que pagou a contribuição para o PIS/PASEP e para o COFINS em valor maior do que aquele que deveria ter sido cobrado. Isso porque, pelas regras tarifárias, esses tributos são recolhidos pela distribuidora, mas arcados pelo consumidor e repassados à União. A Lei Paulo Gustavo, que garante apoio financeiro para ações emergenciais no setor de cultura durante a pandemia, foi aprovada pelo Senado em março, mas vetada pelo presidente Jair Bolsonaro um pouco depois. Só que em julho o Congresso derrubou o veto e agora o incentivo à cultura está garantido. A chamada Lei Paulo Gustavo cria um apoio financeiro do governo federal a ações emergenciais no setor cultural. O objetivo é apoiar projetos e artistas afetados pela pandemia. Pela proposta, 3 bilhões e 800 milhões de reais do superávit financeiro do Fundo Nacional de Cultura devem ser liberados por meio de medida provisória. A maior parte desse valor, 2 bilhões e 800 milhões de reais, devem apoiar produções audiovisuais, como salas de cinema, mostras e festivais, além de ações de capacitação. O restante, 1 bilhão de reais, deve ser usado para projetos e iniciativas de outras áreas, inclusive a manutenção de espaços culturais. A proposta é uma homenagem ao ator Paulo Gustavo, que morreu de Covid em maio de 2021. A produção artística nacional sofreu um duro golpe com o surgimento da pandemia 2 anos atrás. As casas de espetáculos foram todas fechadas, com um profundo impacto econômico e social para toda a classe artística. Com a aprovação dessa iniciativa, serão direcionados 3 bilhões e 860 milhões de reais do superávit financeiro para o Fundo Nacional de Cultura. Importante ressaltar, já existentes, aos estados e municípios a serem utilizados no fomento das atividades e produtos culturais. Neste projeto, como ele transfere finanças para os nossos estados e municípios e tem um impacto muito importante na economia local.
né? Também tem este valor, além da valorização da cultura. Nós tínhamos esse recurso lá do Fundo Nacional de Cultura que estava parado. E evidentemente que num momento de crise como esse, tem que haver a sensibilidade para ver que a situação é uma situação atípica, é uma situação emergencial e a gente tem que fazer o esforço máximo para dar a melhor aplicação a esses recursos. Houve muito desemprego, fechamento de empresas, atividades culturais canceladas, artistas, e eu vi, porque tive com alguns, passando fome, líder Paulo Rocha e o querido relator. A lei Paulo Gustavo também aponta formas simplificadas de contratação de artistas, esses que estão com dificuldade. Valoriza a diversidade, mulheres, negros, indígenas, povos tradicionais, quilombolas, LGBTQI+, pessoas com deficiência, valoriza o próprio circo, escola de samba, hip rock, funde artistas, crianças, ativistas, técnicas e mestres e mestras da cultura popular. O Senado Federal cumpre um papel importante de estabelecer e restabelecer justiça a uma categoria muito sofrida em tempos de pandemia, tanto quanto foram outras tantas categorias, tantos setores, que de certo modo também foram olhados pelo Senado Federal nos diversos projetos que nós aprovamos nos anos de 2020, 2021 e agora em 2022. Portanto, meus cumprimentos ao Senado Federal pela aprovação dessa matéria. Os senadores também aprovaram um projeto que prevê a criação de um programa de atenção à saúde mental do homem, voltado para a prevenção da violência contra a mulher. Para isso, o SUS deve usar sua rede de atenção psicossocial e de unidades básicas de saúde, além de recursos de telemedicina. União, estados e municípios devem oferecer serviços de atendimento individual ou em grupo, inclusive teleatendimento gratuito ao agressor ou a quem peça apoio para conter a violência doméstica. É louvável a iniciativa de instituir mecanismos que previnam a violência contra a mulher. Muitos homens convivem com as pressões antagônicas do machismo arraigado, legado pela nossa cultura patriarcal e do respeito aos direitos fundamentais das mulheres, que não são sua propriedade e não se sujeitam à sua tutela, como bem estabelecido na doutrina dos direitos humanos e da nossa democracia. Outro projeto aprovado pelo Senado que sofreu veto do presidente Jair Bolsonaro foi o que prevê despacho gratuito de bagagens em voos nacionais. Os senadores aprovaram o despacho gratuito de uma bagagem de até 23 quilos em voos nacionais e de até 30 quilos em voos internacionais. A gratuidade foi incluída na medida provisória do governo e aprovada pela Câmara dos Deputados e agora confirmada no Senado. O assunto provocou polêmica no plenário. Quando foi isento bagagens, a abertura de 100% do espaço aéreo, a promessa era que ia baixar as passagens. Independente da pandemia agora, guerra na Ucrânia, nunca baixou essas passagens. Esse argumento que eles levaram, não, a passagem vai ser diminuída, o gasto vai ser menor, tudo essas promessas foram vãs. Aumentou muito a passagem, eu sei, compreendo que o combustível aumentou, mas o aumento foi tão grande que muita gente não tem poder aquisitivo para comprar passagem. A mala do passageiro, ela se equivale ao frete da mala, porque ela ocupa o espaço, ela tem um peso no avião, ela envolve o serviço do despacho dessa mala, tanto do embarque quanto do desembarque no seu destino, envolve funcionários. Então, se nós compreendemos que é devido o pagamento do frete, me parece que a situação é semelhante. Quando nós entramos em 2020, os senhores são testemunhas do que passamos com relação à pandemia, os serviços de companhias aéreas se tornaram
um risco e prejuízo. As companhias tiveram que cancelar voos, os aeroportos ficaram vazios. Por regra, nós não podíamos nos deslocar. Então, não há como nós usarmos os anos de 2020 e 2021 como balizamento da competitividade no Brasil. As medidas fazem parte do programa Voo Simples, lançado pelo governo para reduzir a burocracia e atrair investidores. Altera dispositivos do Código Brasileiro de Aeronáutica e de outras leis que regulam o setor. O texto também determina o fim da diferença entre serviços aéreos públicos, como voos comerciais, e privados. Autoriza qualquer pessoa física ou jurídica a explorar serviços aéreos e elimina a necessidade de autorização aeronáutica para construir aeródromos. Tira do comando da aeronáutica a competência para autorizar o transporte de explosivos e material bélico em aeronaves civis nacionais. A ANAC deixa de ser responsável por conceder ou autorizar a prestação de serviços aéreos e de fiscalizar as tarifas. A agência poderá apenas pedir às companhias aéreas que comuniquem os preços praticados e fica autorizada a alterar as tarifas aeroportuárias para compensar o fim da cobrança da contribuição ao Fundo Nacional de Aviação Civil a partir do ano que vem. O serviço aéreo é uma questão privada, não cabe, não é função do Estado, ainda que em situações de emergência, exercer, cabe ao Estado o controle por meio das agências que nós temos. Os senadores também aprovaram a redução do imposto de renda para o arrendamento de aeronaves por empresas brasileiras no exterior. A redução vale até 2026. Apoiamos a continuidade da política de desoneração do imposto de renda retido na fonte na forma de redução de uma alíquota proposta pelo NPV e pelo PLV, a saber, redução de 0 nos anos 2022 e 2023, elevação em 1 ponto percentual ao ano até atingir 3% em 2026. Os senadores aprovaram também neste semestre a nova Lei Geral do Esporte. O projeto consolida em uma única legislação as leis existentes e promove alterações na regulação vigente. O texto seguiu para a Câmara e lá foi mudado pelos deputados. Por isso, voltou ao Senado para nova votação. A proposta de 2017 é constituída de 270 artigos com regulamentações referentes às práticas esportivas no Brasil. Entre elas, a tipificação do crime de corrupção privada no esporte e o combate ao racismo e à xenofobia nos estádios. Entre as determinações do projeto estão a criação do Sistema Nacional do Esporte, que fica responsável por gerir e promover políticas públicas que incentivem a prática esportiva em todo o país, e o Fundo Nacional do Esporte, que deve cofinanciar as atividades junto a estados, DF e municípios. O projeto representa, sem sombra de dúvidas, um grande avanço para o esporte nacional. Consolida as leis já existentes e promove atualizações e aperfeiçoamentos no marco legal. O projeto trata de vários temas: da organização do Sistema Nacional do Esporte, da interação entre poder público, organizações esportivas e atletas, das estratégias de fomento estatal, das normas de gestão, das relações de trabalho, da tributação e dos incentivos fiscais e da integridade ou fair play e da paz no esporte, dentre outros. O texto cria uma espécie de lei da ficha limpa para as entidades esportivas, impedindo pessoas afastadas por gestão temerária ou fraudulenta de dirigir clubes e federações. O projeto também regula os direitos trabalhistas dos atletas, a equidade de premiações entre homens e mulheres e os direitos de transmissão de imagens dos eventos esportivos. A lei geral, ela mantém a ideia do esporte sendo uma atividade predominantemente física. Além disso, o texto reforça o papel do esporte como meio de inclusão social, inclusive acrescenta referência às pessoas em vulnerabilidade social como destinatárias do fomento do setor estatal no setor. Nesse contexto, trata de questão da acessibilidade e da participação, dentre eles os atletas indígenas e dos surdos que estamos colocando agora nesse rol. A proposição consolida o Sistema Nacional do Esporte, sua composição, as contribuições de cada um dos seus integrantes de forma descentralizada, democrática e participativa.
Outro projeto importante aprovado neste primeiro semestre foi o da Lei Henri Borel, que endurece penas para crimes cometidos contra crianças e adolescentes. O texto foi sancionado em maio. Os parlamentares aprovaram a Lei Henri Borel, em homenagem a um menino de 4 anos assassinado em 2021 no Rio de Janeiro. O projeto de lei endurece as penas para crimes contra crianças e adolescentes. A proposta também cria mecanismos de enfrentamento à violência doméstica e institui o Dia Nacional de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a criança e o adolescente. Na justificação, as autoras pontuam que não são isolados casos como o do menino Henri Borel, vítima de violência praticada em ambiente doméstico, e que é necessário dar um basta às inúmeras tragédias que assolam crianças e adolescentes em contextos similares. Para tanto, propõe mecanismos de proteção da infância e da juventude contra a violência doméstica, inspirados pela Lei Maria da Penha. A proposição agrava a punição para o crime de homicídio contra menores de 14 anos, que passa a ser considerado hediondo. O texto também muda a forma de contagem de tempo para a prescrição de crimes contra a dignidade sexual ou que envolvam crianças e adolescentes. Entre janeiro e setembro de 2021, o Disque 100, Serviço de Denúncias de Violações de Direitos Humanos, mantido pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, registrou mais de 119 mil denúncias de violência contra crianças e adolescentes. A situação é, de certo, ainda mais grave, considerando a notória subnotificação de registro de casos de violências praticados em determinado contexto, a saber, o doméstico. No caso de crianças e adolescentes, os agressores encontram uma dupla vantagem, pois aproveitam-se do desenvolvimento incompleto da vítima, de sua fragilidade física e intelectual, da sua incapacidade para se autodefender, para perpetrar os crimes mais odiosos, na certeza de que não haverá reação, denúncia e, consequentemente, punição. 60% dos casos de violência doméstica no Brasil não acontece com mulheres, acontece com crianças de 0 a 14 anos de idade, dentro de casa. No pronto-socorro, dificilmente chega uma mulher espancada para não vir um filho também espancado. Só as medidas punitivas não resolvem, mas se souberem que pode fazer e não vai dar em nada, a gente não pode deixar. O plenário também aprovou uma medida provisória que autoriza a prorrogação por mais 2 anos de contratos temporários de 215 médicos veterinários no Ministério da Agricultura e de 55 contratos até novembro deste ano na Agência Nacional de Saúde Suplementar. De acordo com o governo, sem a prorrogação, a atividade na ANS, por exemplo, terá redução de 60% no pessoal, o que pode representar perda anual de cerca de 140 milhões de reais para o SUS. A suspensão da prorrogação dos contratos temporários do MAPA poderia trazer riscos inadmissíveis para as atividades de vigilância, inspeção e defesa agropecuária. As atividades desempenhadas pelos servidores temporários da ANS também não podem ser interrompidas em razão da sua importância no contexto do Fundo Nacional de Saúde. A contratação de profissionais por tempo determinado para atividades hoje necessárias no serviço público, mas que no curto ou médio prazo entrarão em desuso e deixarão de ser demandadas, não justificando a realização de concursos públicos para a contratação de servidores efetivos. A medida provisória possibilita ainda atender a contratação temporária de apoio técnico operacional ou especializado relacionado a demandas sazonais. Outro projeto aprovado pelos senadores determina que pessoas com deficiência em idade escolar na primeira infância tenham prioridade no acesso a órteses, próteses e tecnologias assistivas. O Brasil precisa de crianças na escola e não pode haver motivo que limite tal acesso. Se a lei garante o fornecimento de órteses e próteses aos que dela necessitam, os estudantes devem sim ter prioridade, pois não é admissível que a criança com deficiência seja privada de estudar em razão apenas da sua condição. Não podemos normalizar a exclusão e desistir dessas crianças, quando os mandamentos constitucionais e éticos aplicáveis são os de priorizar e incluir.
Na semana do Dia Internacional da Mulher, celebrado no dia 8 de março, o Senado aprovou diversos projetos da pauta feminina. Os senadores aprovaram a alteração no Código Penal que aumenta as penas e crimes contra a honra cometidos contra mulheres pela condição do sexo feminino. São os crimes de calúnia, difamação e injúria. O aumento de pena já é previsto para crimes violentos, como homicídio e lesão corporal. O presente projeto de lei é extremamente pertinente, uma vez que reconhece que as mulheres sofrem violação à sua honra motivada pelo fato de serem do sexo feminino e que, em razão disso, há necessidade de tipificação específica para essa forma de violência. A Lei dos Direitos da Mãe Solo, também aprovada nesta terça-feira, dá prioridade de atendimento em políticas econômicas e sociais às mães que cuidam de seus filhos sozinhas. Hoje, elas são 11 milhões no Brasil. Entre as medidas previstas estão assistência social, aumento da taxa de participação feminina no mercado de trabalho, prioridade de vagas em creches e em programas habitacionais ou de regularização fundiária. As beneficiárias devem ter renda inferior a 2 salários mínimos e dependentes com idade até 18 anos. O PL 3.717 de 2021 revela-se digno de aprovação. A matéria vem satisfazer o objetivo constitucional de erradicar a pobreza, construir uma sociedade livre, justa e solidária e garantir a igualdade. Essas são as diretrizes constitucionais que norteiam o PL em apreço. Mais ainda, o projeto vem ao amparo das 11 milhões de mães que criam seus filhos sozinhas, estão expostas a diversas vulnerabilidades e são obrigadas a se dividirem entre os afazeres domésticos, os cuidados com os filhos e o provimento do lar. Que aprovada esta lei, que terá vigência por 20 anos, ou até a taxa de pobreza em domicílios formados por famílias monoparentais, chefiadas por mulheres, sejam reduzidas a 20%. Hoje essa taxa é de 39,6% no caso das famílias chefiadas por mulheres brancas e 63% no caso de famílias comandadas por mulheres negras. Apoiar a mãe solo em situação de vulnerabilidade significa também apoiar milhões de crianças que vivem abaixo da linha de pobreza, garantindo-lhes melhor alimentação, mais cuidados e um futuro mais digno. Os senadores também aprovaram proposta que modifica a forma de cálculo da taxa de fiscalização dos mercados de títulos e valores mobiliários. Antes, a taxa era trimestral e agora será anual. Passo a pagar, por exemplo, 530 por ano, uma redução de quase 80%. Esse perfil de contribuinte abre oportunidades de trabalho a partir desse movimento de poupadores, pessoas físicas, diversificando suas aplicações para além dos grandes bancos de varejo tradicionais do sistema financeiro nacional. Ademais, esses novos valores vão abrir oportunidade para novos agentes entrarem no mercado e vai aumentar a competitividade no mercado financeiro. Outros 5 projetos da pauta feminina foram aprovados pelo Senado em março. Entre eles, o que altera a Lei Maria da Penha para garantir à mulher idosa vítima de violência prioridade no atendimento policial e o que tipifica o crime de violência institucional. E seguiu para votação na Câmara dos Deputados o projeto que trata da regulamentação das criptomoedas, aprovado pelos senadores em abril. O texto aprovado define diretrizes para nortear a ordenação infralegal, a proteção e a defesa do consumidor, o combate aos crimes financeiros e a transparência das operações. O crescimento acelerado desse mercado, sem uma regulamentação apropriada, tem gerado preocupação com o uso para fins ilegais. O PL está alinhado com as recomendações do Grupo de Ação Financeira, órgão intergovernamental de combate à lavagem de dinheiro. As criptomoedas são um tipo de dinheiro totalmente digital, negociado pela internet. Quando nós olhamos as exchanges, também nós queremos valorizar e priorizar aquelas que fazem um bom trabalho, que estão regularizadas, que estão se inserindo dentro dessa dinâmica
nova, mas o projeto de lei 15 segundos. tem por objetivo regularizar esse aspecto em relação às novas empresas, exchanges que surgirem também. Então, essa gestão fraudulenta, né, acarretaria também, né, uma agravante na lei de colarinho branco, dizendo que serão também proporcionais as penas em função do valor e da quantidade de pessoas afetadas por esse ato fraudulento. O Banco Central, a todo momento, demandando o Congresso Nacional para que nós pudéssemos nos posicionarmos em relação a um marco regulatório que pudesse entender a dimensão desse novo ambiente de negócios que movimentou só no ano de 2021 215 bilhões de reais em compra e venda desses ativos virtuais, fora o mercado como método de pagamento que cresceu na ordem de 6% no último ano também de 2021. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição especial na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigado pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.